Então, boa noite a todos. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo da felicidade, da infelicidade relativas, né? Que é o capítulo 1º do livro 4º do Livro dos Espíritos. Nós estamos hoje na questão 929. E aqui Kardec pergunta o seguinte: há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reina a abundância em seu redor, não veem outra perspectiva de solução para o seu caso a não ser a morte. O que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? Né? Uma pergunta bastante provocativa, né, que Kardec faz, e ele então diz o seguinte: algumas situações da nossa vida são tão difíceis que, mesmo tendo coisas ao redor, nós não conseguimos o necessário. E se deixar-se morrer de fome, por exemplo, seria aqui uma opção, né, nesse caso. E a resposta dos espíritos é bem clara, né? O homem jamais deve ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar se o orgulho não se lhe interpusesse, né, entre a necessidade e o trabalho. Veja que coisa interessante. O orgulho, a vaidade, né? Aí no caso ele se interpõe. Então eu necessito ir ao trabalho, mas eu não quero ou eu não consigo por uma tola vaidade, um orgulho, né? E aí ele termina dizendo o seguinte: frequentemente dizemos que não há profissões humilhantes e que não é ofício que desonra, mas dizemos para os outros e não para nós, porque na maior parte das vezes os seres humanos são ainda tocados desse orgulho e eles acreditam que algumas profissões ou ocupações não seriam dignas, né, deles em si, né? Então, o ponto que nos chama a atenção aqui é a questão do orgulho que se interpõe entre a necessidade e o trabalho. Nós acabamos de estudar, né, no capítulo passado, que uma das causas de infelicidade é justamente termos ocupações que não são naturais para nós. Então, os espíritos sabiamente aconselharam, da mesma forma que vimos Aristóteles, né, falando da vocação, e que a gente deve respeitar o que somos. E aqui ele pergunta de uma outra forma, né? Então, mas e aquela pessoa que não encontra um trabalho que ela acredita que seja satisfatório para o seu nível de status que ele quer ter, né? E aí os espíritos falam que isso daí não é justificativa, que a gente não pode ter esse orgulho, né? E, e esse orgulho, né? Ele deforma a sociedade e gera sofrimentos. E neste exemplo, é um sofrimento auto-infringido. Então, se o capítulo é sobre felicidade e infelicidade relativa, essa infelicidade do orgulho, e nós vamos estudar mais adiante isso com detalhes, numa pergunta um pouco mais adiante, essa infelicidade do orgulho ela é auto-infringida. E é aí que a gente começa a compreender quando os espíritos dizem que boa parte do sofrimento que experienciamos é fruto de nós mesmos. Então, não é um sofrimento imposto por uma lei, por um Deus, né? É uma coisa que surge de nós. Então, a gente, por esse orgulho, sofre, né? E é interessante que, na pergunta, Kardec caracteriza uma situação, que é quando reina a abundância. Então, externamente, existe abundância, apesar da pessoa não ter o necessário. Então, isso é uma conjectura minha, né? Se existe abundância, cabe-nos usar nossa inteligência e força de trabalho para aumentar esta abundância e termos dela o necessário para viver. E nós, por uma lei de dar e receber, né, de integrarmos na sociedade, não é porque existe uma abundância ao nosso redor que nós a merecemos, entre aspas. Porque pode ser que nós não fizemos parte do trabalho para gerar essa abundância. Então, se nós nos dispusermos a trabalhar para que haja mais abundância ainda, e para que nessa abundância exista algo que sirva para nós, que possamos também tirar para o nosso desfrute, nós teríamos aí uma situação de maior justiça, né? Para que a gente possa viver.
E a gente percebe, né, que a resposta dos espíritos, ela propõe uma atitude ativa e não de vítima. Eu achei muito interessante isso. Então, se a gente for resumir, né, o Kardec ele fazia perguntas sempre muito interessantes. Ele falou, mas não existem situações onde mesmo havendo abundância, a vida me priva. E isso ocorre, e muitas vezes, até algumas doutrinas filosóficas que colocam o ser humano como vítima da sociedade. É lógico que a sociedade, ela influi nele bastante. E pessoas que nascem desfavorecidas de educação, de estrutura familiar, estão sob risco. E a prova é muito mais difícil, a expiação é muito mais difícil. Mas não existe nunca um determinismo. E os espíritos aqui na pergunta, eles não são paternalistas no mau sentido, ou seja, acomodam, criam uma justificativa para que a pessoa se sinta uma vítima e injustiçada. E ele diz que não, olha, sempre há trabalho, desde que o orgulho não interponha você com o trabalho que você tem que fazer, né? Então nós temos que sempre ter uma atitude ativas e saber que quando eu me deparo com uma pessoa de uma classe social em grande dificuldade, eu tenho que ajudá-la, mas ver nela muita dignidade. Não ver nela uma pessoa que está ali vítima, incapacitada de reagir, de trabalhar por si própria, e que se eu não a fizer um assistencialismo, não resolver a vida dela, ela sozinha não consegue. Porque se eu penso assim, eu estaria acreditando que Deus colocou um fardo pesado demais na mão de uma pessoa e ele teria sido injusto. Ele teria criado uma situação injusta para ela. Então veja como é bastante profundo, não significa que nós vamos nos conformar com uma sociedade injusta, não é isso, porque nós, se temos condição de melhorá-la, não fizermos isso, nós responderemos por esse nosso erro, para a nossa falta de amor ao próximo. Mas não significa que a sociedade às vezes prive as pessoas do necessário, desde que não tenha orgulho, ela consegue o necessário. Isso faz parte da justiça de Deus, né? E isso também nos remete a pensar sobre o que é o próprio trabalho, porque nós nos reencarnamos para trabalhar, não para sofrer. Nós viemos aqui para cumprir expiações e provas que são feitas mediante o nosso esforço, né? E aí, Santo Agostinho já coloca uma questão muito importante nesse ponto, onde ele diz que o trabalho em si é sem conotação valorativa. Então, que a profissão, ela não tem um valor intrínseco. Infelizmente, a gente não tem essa visão. A gente acha que médico, advogado, engenheiro, um prefeito, que é uma profissão também, o presidente, que é uma profissão. A gente acha que essas profissões dão status, né? Professor na faculdade. E que ela em si tem um valor, mas ela não tem. E isso já sabia Santo Agostinho. É a ação do trabalhador que é boa ou má. Veja só, no ponto de vista da nossa encarnação, se eu venho com um trabalho bem simples ou de bastante relevo, se eu cumpro bem, o mérito é o mesmo. Se eu cumpro mal, o demérito ou os problemas são os mesmos também. E a gente tem que, então, repensar e rever as nossas filosofias de vida e remover de nós esse preconceito que existem trabalhos dignos e indignos, existe um trabalho que é mais meritório do que outro, porque isso não existe. É como diz Santo Agostinho, ele em si não tem valor intrínseco. É o trabalhador que faz o trabalho ser bom ou não. E ainda Santo Agostinho diz que a profissão criada pelo homem é exterior a ele, não faz parte dele. Mas é o próprio homem, em última instância, que pode torná-lo bom ou mal, ou seja, tornar o trabalho bom ou mal. Então depende de mim. Né? Isso é muito bonito, profundo, para a gente rever essa questão toda aqui, e vai muito de acordo com essa resposta do Livro dos Espíritos, também o pensamento de Santo Agostinho. E aí, fazendo um parênteses, né, nós estamos às quintas-feiras, não todas, algumas quintas-feiras a gente faz o estudo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. E o capítulo 7 se chama Trabalho. E veja o que diz Emmanuel sobre o trabalho. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento. Olha que coisa. Então, se eu quero refletir a luz
estar em sintonia com o bem, com os espíritos de maior evolução, eu tenho que abraçar o trabalho como por alimento, ou seja, o trabalho tem que ser algo para mim natural e que eu gosto e que eu entenda que é intrínseco a mim mesmo. Então eu não posso ter preconceito contra nenhum tipo de trabalho, né? E aí ele diz que a lei do trabalho, que inclusive é um dos capítulos das leis morais do livro terceiro do livro dos Espíritos, a lei do trabalho é roteiro de emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme. Então, nós temos que levantar ou que criar a nossa mente, o nosso conhecimento, o nosso intelecto, e quem faz isso somos nós mesmos a partir do trabalho. Não existe nenhuma construção no nosso espírito que venha de graça. Deus nos fez simples e ignorantes. Pelo trabalho é que nós evoluímos e criamos complexidade e beleza. E Hegel também, né, quando nós estudamos esse capítulo 7, a gente trouxe alguma coisa, ele é um filósofo alemão, e ele reviu todo esse conceito antigo de trabalho digno e trabalho indigno. E isso vem desde a época de Aristóteles, que falava lá, o grego, né, na época dos gregos, que diziam que o poien era um trabalho manual feito por escravos e que era indigno. E o pratin era o trabalho intelectual com objetivos e metas, era feito pelo homem livre e visava a estrutura da sociedade, o bem, o belo, o intelecto. E esse preconceito quanto ao tipo de trabalho, ele seguiu até pouco tempo. O próprio Santo Agostinho trabalhou para desmistificar isso, como a gente viu, e o Espiritismo hoje põe claramente que todo trabalho é digno, não é? Então, veja que Hegel dizia que pelo trabalho, ao transformar a natureza ao seu redor, o homem transforma a si mesmo. Então, ele conseguiu entender a profundidade da lei de trabalho, que é isso, né? Então, quando o Espírito ali diz que, havendo abundância, a pessoa não encontra trabalho e perece de fome, não. Sempre existe trabalho para aquele que não tem orgulho e para aquele que, como o Espiritismo vem ensinar, todo trabalho é válido e serve para a nossa evolução espiritual e ele pode nos alavancar o progresso. Agora, na pergunta 930, ele dá uma apertada. Kardec gostava de fazer isso, né? Ele pergunta uma coisa, pergunta outra. Então, ele já tinha perguntado sobre o trabalho antes. As pessoas que trabalham uma coisa que não gostam, fazem aquilo por status. Dá tudo errado. Agora, e as pessoas que não têm o necessário? Ele acabou de responder. E agora ele aperta mais ainda, ele diz assim: é evidente que sem os preconceitos sociais, pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria um trabalho qualquer que o pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os põem de lado, não há as que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras doenças, independentes de sua vontade. Então aqui ele criou agora uma situação assim: a pessoa realmente não pode trabalhar, porque ela tem doenças, né, coisas assim muito impeditivas que realmente ele não é pelo orgulho, porque ele não é orgulhoso, ou ele tem orgulho, mas ele conseguiu superar, ele põe de lado, né? Como ele diz assim, ele conseguiu pôr de lado isso tudo. Então, e não existiria situações pessoas nessa situação, né? Que ela não tem nem preconceito social, nem orgulho, mas ela mesmo assim não consegue o trabalho para conseguir o necessário para viver, né? E elas não conseguem então suprir suas necessidades, né? Como que seria essa situação? E aí o Espírito responde: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então é o que a gente tinha dito. Não é porque a pessoa deve trabalhar para se sustentar que eu vou ser insensível às condições do próximo e deixar, como a gente fala no português comum, deixa que o outro se lasque. Não é isso. Então, existem sim situações onde a pessoa está privada de trabalhar. E aí a sociedade deve proporcionar para ela. E isso tem níveis, né? Então a gente não pode nunca viver numa sociedade onde ninguém tem o mínimo. O mínimo a gente deve garantir para todos pela lei de igualdade, fraternidade, né? Pelo amor.
não é? E então aqui nessa resposta da 930 está o convite para cristianizarmos a sociedade a partir da cristianização de nós mesmos. Por que isso? Porque os espíritos responderam que numa sociedade que está organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome, então não deve existir pessoas abaixo do nível mínimo, a gente tem que criar estruturas sociais para isso. E aí a gente falou que isso era o convite para cristianizarmos a sociedade a partir da cristianização de nós mesmos. E aí eu pergunto, esse trabalho de cristianizar a sociedade, ou seja, criar uma sociedade mais justa, onde todos tenham oportunidades boas para fazer uma boa reencarnação. Não significa todo mundo ser rico, porque não é objetivo, a gente já viu, né? E a riqueza é uma prova difícil. A gente estudou isso logo no primeiro dia que a gente estudou esse capítulo aqui. Mas essa questão de trabalhar por essa cristianização, pelo bem de todos, isso é expiação, prova ou nossa parte na obra da criação? Se a gente lembrar, né, na pergunta 136 do Livro dos Espíritos, tem 4 coisas que a gente pode fazer na vida. A gente vem para expiar, para cumprir provas. Alguns vêm em missão, que são espíritos evoluídos. Mas todos viemos para cumprir a nossa parte na obra da criação, que é criar um mundo melhor. Materialmente, quando eu crio uma máquina nova, quando eu crio uma nova forma de agricultura, quando eu compatibilizo a nossa vida com respeito ao meio ambiente, ou socialmente, moralmente, quando a gente cria estruturas sociais mais justas, mais igualitárias. Então Deus espera de nós esse trabalho. E quando a gente cumprir isso, pessoal, a gente é feliz aqui na Terra. Então, na Terra não é só lugar de infelicidades e felicidades relativas, como está no título. É um lugar onde a gente veio para trabalhar e desse trabalho tirar muita felicidade e alegria de estar fazendo uma coisa legal, né? Ajudando Deus no próprio universo, porque nós somos coautores, né, da obra e ele nos permite, por sua bondade, que a gente faça dessa forma. E aí Kardec explica esse item da seguinte forma: como a organização social previdente e sábia, isso que eu achei muito legal, Kardec colocou, né? Previdente e sábia. O homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua culpa. Mas a própria culpa do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Então ele tinha uma profunda visão social, né, Kardec? Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E com isso, ele mesmo será melhor, né? Então, eu achei muito bonito esse comentário de Kardec, porque nós temos que criar uma sociedade previdente e sábia. Então, assistencialismo, no sentido de dar tudo de graça e a pessoa não precisa trabalhar para conquistar, não é sábio, a gente sabe disso. Mas também deixar as pessoas expostas a não terem o necessários é injusto. Não é condizente com a lei do amor. Então nós temos que ter sabedoria e previdência nisso tudo. E Kardec diz que se a sociedade tivesse esses mecanismos, só por culpa da própria pessoa, como no caso, por exemplo, do orgulho, que é a pergunta anterior, a 929. Existe o trabalho, mas a pessoa por orgulho não o aceita. Mas o que eu achei mais bonito foi esse comentário, que a própria culpa do homem é frequentemente resultado do meio, pela má educação. Kardec trabalha bastante isso, nós já comentamos algumas vezes isso, que a educação que forma os caráteres morais das pessoas, essa é que é necessária para que as pessoas, aprendendo o valor da vida, aprendendo a discernir entre o supérfluo e o necessário, aprendendo por que estamos reencarnados, que não é para ter coisas, bens, status, as próprias erros ou culpas vão se corrigindo pelo próprio esforço social. Olha que interessante. E aí, então, quando isso ocorrer, né, o homem praticando a lei de Deus, a sociedade será solidária e justa, e ele mesmo será melhor, né? Justiça e solidariedade e a melhora do próprio ser humano viriam dessa sociedade sábia, cristianizada, como os espíritos falaram,
e baseada em princípios de educação verdadeira, moral, né? E aqui talvez esteja um aspecto muito importante, que seria a sabedoria de dar versus educar. Qual é a caridade que a gente quer? E aí eu vou fazer um pequeno parênteses e convidar vocês para virem na Unelar quinta-feira, dia 30, às 8 horas, que nós chamamos o Netinho, Antônio Neto, ele é de Belo Horizonte, e ele vai falar sobre esse seguinte assunto: assistência social no centro espírita, que tem muito a ver com essa questão da sabedoria entre fazer a doação, né, de dar alimento, esmola, roupa, e de educar, criar na pessoa as condições dela mesma, aquela questão de dar o peixe ou ensinar a pescar, né? Então eu acho que é um debate que a gente precisa ainda fazer bastante como espíritas. E ele fazia referência, desculpa, aqui na resposta dos Espíritos 739, a essa pergunta aqui, que é da lei de sociedade, ou da lei de progresso, desculpa, aqui acho que é a lei de progresso. Então, Kardec, na pergunta 739, faz a seguinte indagação: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Seria essa civilização, né, legal aí, que tem justiça e sabedoria. Vós a reconheceis pelo desenvolvimento moral, a resposta dos espíritos. E olha que interessante: acreditais estar muito adiantados por teres feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Então, para o materialista, ele dirá: nós estamos muito mais evoluídos. A cada geração, a evolução do planeta é maior, porque nós temos mais confortos, mais tecnologias. Mas para o espírito que vê na encarnação um momento pequeno e transitório, onde eu venho para aprender e voltar ao plano espiritual, que é a nossa pátria definitiva e verdadeira, ele não considera que isso é tão importante assim. Então a gente fez descobertas e invenções maravilhosas e por isso achamos que estamos melhor. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houveres banidos de vossa sociedade os vícios que as desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até este momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, né? Olha que interessante, né? O que importa é o desenvolvimento moral, só tendo percorrido a primeira fase da evolução. Então, o espírito aqui ainda caracterizou isso, pessoal. Vocês estão na primeira fase. Vocês têm garantido muita tecnologia, conhecimento material, e isso está certo, não está nada errado, sabe? Porque os próprios espíritos já nos explicaram que o desenvolvimento intelectual, que é isso que a gente conseguiu aqui nessa primeira fase, permite que a nossa intelecto defina o que é melhor, o que é certo e errado. A partir da definição do que é certo e do que é errado, nós mesmos começamos a despertar o nosso senso moral e a nossa necessidade íntima, autônoma de fazer o bem. Então é o caminho, né? Agora o próximo passo é incrementar esse desenvolvimento moral da sociedade. E quando ela houver, não haverá sofrimentos ou pessoas com situações materiais abaixo de um certo nível mínimo, porque a sociedade, irá prover isso para essa pessoa, né? E eu destaquei aqui filosofia espírita, que eu acho que isso é muito importante nós meditarmos. Nós, como espíritas, temos que interpretar o mundo com os elementos que a filosofia espírita nos dá. A gente não é filosofia, ciência e religião? Então, a gente fala de religião, da caridade, a gente fala de mediunidade, de ciência, mas e a filosofia? Então, se realmente a encarnação tem um propósito, um fim, o sofrimento tem uma finalidade, eu não posso nunca interpretar nenhum fato da vida sem aquilo. Então, veja, quando ele interpreta o desenvolvimento social, ele põe dentro da conotação filosófica do espiritismo, que as coisas pouco importam para o espírito que está interessado na espiritualidade, na moral, no intelecto,
né, nas coisas espirituais. E vou fazer um grande parênteses agora nessa questão, e além de trazer essa questão que o Kardec sugeriu, que é 793, nós havíamos dito no início que há uma certa correspondência com esse livro quarto do Livro dos Espíritos com o Céu e o Inferno, que é uma publicação de Kardec. Então, o Céu e o Inferno é um dos livros, né, que Kardec fez. Então, ele escreveu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Tem outras publicações menores, mas essas 5 são as mais relevantes, o Pentateuco, as 5 obras principais. Então, o Céu e o Inferno, eu tenho a impressão que não é tão estudado assim pela gente. Eu digo por mim mesmo, eu só fui estudar um pouco mais desse livro, não li ele inteiro, agora, para preparar esse estudo para a gente. Eu falei, gente, se essa parte aqui do Livro dos Espíritos tem a ver com céu e inferno, vamos dar uma olhada no céu e inferno para a gente tentar entender isso, né? E o livro se chama Céu e Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, ele é um livro altamente filosófico porque ele discute os porquês de tudo. Por que de eu encarnar? Por que de eu sofrer? Por que de eu ser feliz? Por que de eu ter doenças? Né? E ele, segundo se vocês forem ler, peguem eu sugiro que vocês comprem o livro da editora LAC, porque ele foi traduzido por Herculano Pires e a introdução do Herculano Pires é fantástica. É uma introdução concisa, acho que 4, 5 páginas, mas ele faz uma avaliação histórica e ele coloca ali que o inferno, o sofrimento, o castigo, né, que a gente tem que livrar como filosofia espírita não existe. Eles vêm de um sincretismo religioso que foi quando começou o cristianismo, depois do século, logo depois de 50, 100 anos depois da morte de Cristo, lentamente as estruturas pagãs e as ideias pagãs da vida após a morte infiltraram-se fortemente no cristianismo. E foi necessário que, através do Espiritismo, começasse a retirar esse sincretismo religioso que ocorreu naquela época, né? E o Céu e o Inferno é um livro que traz muito isso, né? E se vocês lerem a introdução do Herculano Pires, vocês pegam com que profundidade ele interpretou e conseguiu compreender isso. E então, no Céu e Inferno, ele fala dos próprios céu, do inferno, ele fala uma série de coisas, e eu trouxe para a gente só repensar aqui um pouco, né? Porque o nosso objetivo é estudar o Livro dos Espíritos, não o Céu e Inferno. O capítulo 5, que fala do purgatório. Então, o que Kardec comenta sobre o que é o purgatório? Então, primeiro, ele diz o seguinte: olha, o Evangelho não faz menção ao purgatório. Então, Jesus não falou de purgatório. O purgatório surgiu no ano 563. A própria igreja percebeu que essa questão de chega no fim de uma vida, você ou vai para o céu ou vai para o inferno, tá errado, porque ninguém é tão bom assim que merece só ser feliz e tão ruim assim que não tem como sair do inferno. Então ela mesma, depois de 500 anos de cristianismo, reviu isso, criou a figura do purgatório. Então, e ela é uma ideia que funda-se no princípio da equidade, ou seja, é proporcional ao que eu faço, o de bom ou de ruim. Né? Isso foi uma evolução. Inclusive, Kardec, de uma forma muito inteligente, diz que se a igreja foi capaz de trazer este complemento à lei que está no Evangelho, por que o Espiritismo agora, depois de mais 1000 e poucos anos, não pode também trazer seus complementos, já que o purgatório não existia, foi complementado pela igreja. Então ele faz um argumento muito interessante da necessidade do progresso e do ajuste das coisas. E então não era conciliável com a lógica a ideia do inferno e do céu somente e criar o purgatório. Isso foi um progresso, segundo Kardec. Só que o que aconteceu? Houve um desvirtuamento
porque as almas não podem sair do purgatório através de seu próprio adiantamento. Veja só, para a pessoa sair, para a alma sair do purgatório, ela só saía pela virtude de preces que se fazem ou se manda fazer em sua intercessão. Então você ia para o purgatório, você não era nem muito bom nem muito ruim, você ia para o purgatório. E lá você ficava até que alguém fizesse prece ou que pagasse para a igreja fazer uma prece para você. Isso criou o comércio das indulgências. E a igreja começou a receber muito dinheiro das pessoas que faziam prece para tirar do purgatório as pessoas. Então aí desconfigurou tudo, porque se ela saía, o mérito não era dela. Ela não fez nada para corrigir o erro, nem aprendeu nada de novo. Simplesmente alguém fez uma prece por ela, aí ela sai e vai para o céu. Então desvirtuou. E isso deu origem a uma cisão muito grande dentro do cristianismo, e é por isso, e dali surgiu o Martinho Lutero, né? Ele não aceitando essa questão do purgatório, ele diz que ele não existe. E isso até hoje a reforma protestante não acredita por causa disso, mas é que foi um mau uso de uma coisa que foi proposta que poderia ser interessante. E aí, comentando sobre o purgatório, Kardec diz o seguinte: essas misérias são necessariamente, resultantes das imperfeições da alma. Pois se a alma não fosse perfeita, não cometeria faltas. Se a alma fosse perfeita, não cometeria faltas e não teria de sofrer suas consequências. Sofre nessa vida as provas que fez os outros sofrerem numa outra existência. Então aí Kardec complementa o purgatório com a visão da reencarnação. E aí ele diz então que esse purgatório é essa experiência do contato com o sofrimento para que eu entenda o sofrimento e desenvolva-me moralmente e intelectualmente para não sofrer mais. Tudo é para nosso aprendizado. E veja como ele coloca: sofre nesta vida o que fez sofrer em outra vida. Então é causa e consequência. E aí, se a gente pega, nós já trabalhamos nisso no estudo passado, Mateus, né, e Jesus disse o seguinte no versículo 18 aqui: ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vem o escândalo. Então a justiça divina tem essa profundidade. O que eu aparentemente sofro hoje é uma prova ou uma expiação. É o escândalo que Jesus usou. Os escândalos, há necessidade de virem os escândalos. Por quê? Porque aqui é um planeta de provas e expiações. Ninguém que reencarna aqui é perfeito. Está todo mundo em aprendizado, cheio de problemas para resolver. E aqui a gente vem aqui para tomar remédio. Prova e expiação é o remédio para curar a nossa alma. Então, há necessidade do escândalo. Então, eu passo por aquela dificuldade. Se aquela dificuldade foi promovida por alguém ou pela própria sociedade, que seria todos somos culpados, porque a sociedade é um fruto de todos nós, então, ai de nós que fizemos o outro sofrer. Mas que o sofrimento dele é justo, porque faz parte do processo de aprendizado dele. E eu tenho que aprender a não fazer mais por ninguém para sofrer. Veja a profundidade do evangelho aqui de Mateus, e como ele explica e se casa perfeitamente com essa questão do purgatório, aqui trazida por Allan Kardec. E essas vicissitudes, e eu reforço, né, vicissitude é uma sucessão de mudanças ou alternâncias, sequência de coisas que se sucedem. A gente tende a achar que vicissitude é sofrimento. Não é. É a impermanência, é as coisas se mudarem e eu ter que adaptar. Isso que é vicissitude. Proporciona a oportunidade de lutas incessantes, que desenvolvem as suas forças e as suas faculdades morais e intelectuais, fortificando a alma na prática do bem. Né? Então, essa é a ideia do purgatório, é bem interessante, e ela cria, então, as consequências para que a gente aprenda e faça sempre atos cada vez melhores, com mais consciência dos atos que nós estamos falando, e vamos desenvolvendo aqui nossas faculdades morais e intelectuais. É, pois, nas encarnações sucessivas que a alma se liberta pouco a pouco das suas imperfeições, que ela purga, numa palavra, até que se torne bastante pura para merecer libertar-se dos mundos de expiação e ir para mundos felizes, né?
Então, essa questão de purgar ou remover as imperfeições que ocorrem no purgatório, ocorre até que a gente consiga sair desse estágio e ir para mundos felizes. E aí Kardec vai caminhando para a conclusão do item dizendo que o purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta, é uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele se encontra nos mundos de expiação e a Terra é um deles. Então tem até uma música da Cacá Rezende que fala isso, né? Que o purgatório é aqui. Realmente, pessoal, o purgatório é aqui. A Terra e todos os planetas de prova e expiação são essa ideia, né, que foi trazida pela Igreja em 593, lá, 63, que é de que existe um momento onde você vai trabalhando para eliminar suas imperfeições. E é por isso que nós temos aqui sempre, como diz o item 1, felicidade e infelicidades relativas. Então nós já temos muitas coisas boas, mas temos algumas dificuldades, porque estamos nesse processo de purgação ou eliminação de nossos erros. E sendo o sofrimento inerente à imperfeição, vamos sofrer por tanto tempo se for imperfeito, né? Então a encarnação tem o objetivo a perfeição do homem, que a gente já falou também. E aí, por fim, pessoal, né? Por que tudo isso? Porque, veja só, isso é por respeitar, por o respeito que Deus tem para conosco e com o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade. No momento que Deus nos deu livre-arbítrio e vontade, Ele respeita isso. E veja como diz isso em 6. Essa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo aos seus esforços e seja o artífice do seu futuro. Então, na verdade, tudo isso ocorre porque Deus permite que nós façamos o que a gente julgar por bem fazer. E esse é o mecanismo da justiça dele. Ao passar por tudo isso, nós vamos amadurecendo, e é o progresso que a gente conseguir realizar, nós vamos atribuir a quem? A nós mesmos. Nós somos o artífice do nosso próprio progresso, nosso próprio desenvolvimento. E nisso está uma grande sabedoria de Deus e uma prova de amor muito grande. Porque senão a gente seria o quê? Robôs autômatos, programados para um determinado fim, e a gente não teria vontade ativa, a gente não seria co-criador do universo, porque está tudo programado. Mas não, Deus deixou que a gente fizesse a nossa parte e deu total liberdade para isso. E o resto, pessoal, é só modo de aprendizado. O que é aparente sofrimento é forma de aprender a lidar com tudo isso. E então reforça essa importância da filosofia espírita, né, de interpretar a vida de acordo com a finalidade da reencarnação e do espírito, ou seja, do ponto de vista espiritual e não material. E para finalizar a nossa breve passagem aqui pelo céu e inferno, então na primeira parte do livro ele discute essas questões filosóficas do inferno, do céu, do purgatório, da justiça. Na segunda parte, ele chama de parte experimental ou científica, que Kardec evocou vários espíritos, uma centena de espíritos, e eles traziam sua situação no plano espiritual. Então, com base nas respostas desses espíritos, é que ele constrói a primeira parte, que são as consequências da vida, né? E aí no capítulo 7, existe o item expiações terrestres. Então eu trouxe lá um dos casos, são muitos casos nesse capítulo 8, desculpa, e eu estou fazendo isso para ver se vocês ficam com vontade de ler, né? Eu gostei muito, acho que vale a pena aí quem quiser estudar o céu e o inferno. Mas eu peguei um dos casos que tem lá, um é dessa Juliana Maria, a mendiga. Então essa Juliana Maria era uma mendiga, né, uma pessoa que vivia da mendicância em Villate, uma cidade lá da França. Era uma pobre mulher, velha, enferma, vivendo da caridade pública. Um dia caiu num poço, do qual foi retirada por um conterrâneo. E todos, né, era a voz geral que ela tentara suicidar-se. Então o médium, aqui na história, né, o que fez a evocação da Juliana, ele a conhecia em vida, tinha contato com ela. E aí ela era uma velha, né, uma pessoa já idosa,
ela mendicou a vida toda, foi encontrada num poço, acreditaram todos que ela havia se suicidado. E o médium ficou querendo ajudar, pensou em uma forma de ajudar esse espírito. E aí ele pensou em fazer a evocação, atraí-la pelo pensamento para que ela, vindo na reunião mediúnica, se manifestasse e desse uma comunicação mediúnica. Mas para fazer isso, primeiro ele comunicou isso ao mentor dele. Então, primeiro, ele falou com o mentor dele que ele queria evocar o espírito da Juliana. E aí, então, o mentor dele deu a seguinte comunicação. Veja que interessante. Isso aqui, entre aspas, é o mentor falando antes da Juliana propriamente vir à reunião. Poderás fazê-lo, ou seja, pode evocá-la, e com isso lhe dará prazer, ela iria gostar. Conquanto se torne desnecessário o benefício que tens em mente prestar-lhe. Esse negrito é meu. Então o espírito falou: olha, você pode chamar a Juliana, ela vai gostar, mas você está pensando em ajudá-la, mas ela não precisa da sua ajuda. Ela é feliz e inteiramente devotada aos que se lhe mostraram compassivos. Tu és um dos bons amigos dela e ela se comunica muitas vezes sem que o saibas. Será ela a auxiliar-te na prática do bem. Veja que mesmo em vida, ela já se comunicava lá e ele não sabia. E ela era, em realidade, o espírito que ajudava o médium na prática do bem. Lembra-se de que disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado. Tu verás o serviço que esse espírito poderá prestar-te, desde que lhe faça assistência com o fito de ser útil. Então ele pôs uma ressalva: olha, essa Juliana que você quer ajudar, ela é quem te ajuda. Mas, para que você conte com a ajuda dela, você tem que estar com firme propósito de ser útil ao próximo, fazer a caridade verdadeira. E então ele evocou a Juliana. Então ele disse mentalmente as palavras, né? Boa Juliana, sei que sois feliz, porque ele foi informado que ela estava bem, né? E tudo quanto deseja saber. Isso não impede, porém, que de vós me lembre muitas vezes, bem como não vos esquecer nas minhas preces. E aí a Juliana apareceu. É um diálogo longo, eu tirei alguns trechos. Então a primeira resposta da Juliana foi a seguinte: ela começou a fala dela da seguinte forma: tem confiança em Deus, procura inspirar os teus doentes uma fé sincera, porque assim alcançarás sempre o que desejares. Não te preocupes nunca com a recompensa, porque ela será sempre superior ao que podes esperar. Então, na verdade, ela se mostrou um espírito altamente comprometido com a caridade e o bem ao próximo. Tanto é que ela já começou não se apresentando, mas sim já dando uma lição para ele de importância do que ele fazia e como fazer a caridade. Aí ela continua ainda nesse sentido, dizendo: é preciso ter fé antes de tudo, pois de outro modo nada conseguirá. Conseguirá o quê? O médium era interessado em fazer a caridade ao próximo. E ela estava orientando ele a fazer isso, que ele deveria ter fé para conseguir isso. Aí ela dá um detalhe de alguma coisa que ela já havia acompanhado ele fazer. Ele diz o seguinte, a Juliana: os 2 doentes que curaste são a prova do que te afirmo, pois, no estado que estavam, só com remédios nada terias conseguido. Então ele havia levado remédios para esses espíritos, e eles se curaram, essas pessoas encarnadas. E ela diz que não foi só o remédio, foi a presença dele, o magnetismo, a energia dele que fez os espíritos sararem. Quando implorares a permissão de Deus para que os bons espíritos te transmitam fluidos benéficos, se não sentires um estremecimento involuntário, é que a tua prece não foi bastante fervorosa para ser ouvida. E ainda ela deu um detalhe, falou: olha, quando você for fazer esse trabalho de caridade fluídica, magnética, se você fizer uma prece e não sentir esse estremecimento, é porque você não se conectou com o bem, sua prece não foi fervorosa, não teve fé o suficiente. Então, veja que ela se apresentou como uma orientadora, né? Muito interessante. Agora, uma palavra a meu respeito. Julgo inútil falar-te da minha existência anterior. A situação em que me conheceste na Terra te fará compreender e julgar as precedentes encarnações, nem sempre isentas de máculas. Então, ela não deu grande importância a quem ela foi e não quis contar, mas disse: olha,
você viu que eu estava sofrendo. Por quê? Porque em encarnações anteriores eu fiz por merecer isso. Aquilo era uma consequência de coisas que eu precisava ter como missão. Vocês vão ver que isso, na verdade, era uma missão ou uma prova dela. Condenada a uma existência miserável, enferma, inválida, mediquei toda a minha vida. Deus, julgando suficiente a expiação e a prova, deu-lhes um termo. Libertou-me da minha vida sem sofrimentos, porquanto não me suicidei, como a princípio julgaram. Então ela conta que ela teve uma morte, uma parada cardíaca, provavelmente um infarto, e aí ela simplesmente rolou, caiu dentro da água. E ela não se matou, ela morreu e caiu na água. E ela viu nisso Deus suprimindo o sofrimento dela. Falou: já deu o meu momento, ele me retirou e não houve nenhum sofrimento para mim, o momento da morte. Não sofri ao dar-se o meu trespasse, e sou feliz por ter cumprido a minha missão. Veja que ela categorizou-se como uma missionária, sem vacilações, resignadamente. Tornei-me útil na medida das minhas forças, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Então ela fez o que ela podia, no máximo, no momento do que ela podia. Ao mesmo tempo ela não prejudicou ninguém e ela viveu uma vida com fé, vendo um propósito. Hoje recebo o prêmio e dou graças a Deus, ao nosso divino mestre, que mitiga o travo das provações, fazendo-nos esquecer, quando encarnados, as faltas do passado. E ela até terminou dizendo, terminou não, ela fala muito mais, mas nesse pedaço aqui ainda ela diz o seguinte, que ela era grata que Deus pôs ela na vida e durante a vida você esquece o passado. E aquele esquecimento foi para ela uma coisa boa. E ela pôde então cumprir aquilo que ela tinha proposto e ela estava super bem. Poucos dias depois da morte, já dando uma mensagem dessa como trabalhadora no plano espiritual. Então, pessoal, o que eu quis trazer nesse exemplo da Juliana Maria é a dificuldade que às vezes a gente tem sem a filosofia espírita de interpretar as coisas. Para qualquer pessoa materialista ou de forma geral, nós mesmos, desavisadamente, veríamos uma pessoa dessa e pensaríamos: olha, uma pessoa que não deu certo, ela não conseguiu. Passou a vida inteira aí como mendiga, né? O que ela fez de bom? Tem muita coisa de bom. Ela tinha completado a encarnação dela de uma forma tão boa que ela chegou feliz como mentora na reunião. Então nós temos que abrir a nossa mente, destravar os nossos preconceitos, interpretar as felicidades e infelicidades da vida com outros olhos, os olhos que o Espiritismo nos trazem. Né? Então, alguma pessoa que tem uma vida aparentemente de sucesso pode chegar como um miserável no plano espiritual, porque só acumulou problema, egoísmo, orgulho, vaidade, cupidez, né? Mas materialmente pode parecer um sucesso. E alguém, eu trouxe esse exemplo para isso, né? Para criar essa reflexão. Alguém que aparentemente foi um mendigo a vida inteira e ainda pensaram que havia se suicidado no fim, não, era uma pessoa que era equilibrada, feliz e já era uma pessoa altamente comprometida com o bem ao próximo e a assistência aos enfermos. E o médium que achou que ia ajudá-la era, na verdade, ajudado por ela. Ela era quase que um orientador dele nas tarefas de mediunidade que ele fazia. Vejo como é muito interessante, né? E a gente começa a repensar e criar uma outra escala de valores para poder interpretar a nossa vida, né? Então ela disse que ela era feliz porque ela cumpriu a missão dela. Ela se tornou útil nas medidas das suas forças e ela receba e quando ela morreu, né, ela era grata por ele ter conseguido acabar aquele sofrimento e hoje ela tem o prêmio, ou seja, ela tem a paz de consciência, a felicidade, a força moral que ela conseguiu cumprindo o que ela havia proposto na encarnação dela. Então ela havia programado ser daquela forma, ela foi daquela forma, ela não ficou revoltada, não teve inveja, não blasfemou, não reclamou, que é se opor em palavras, como a gente já havia falado, né? Muito bonito esse caso, né? E a questão do esquecimento do passado também. Então vamos continuar, acho que há tempo para a gente fazer mais uma pergunta, que é a 931. Por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Né? Então, agora Kardec muda um pouco e ele entra nessa questão
por que há mais pessoas sofrendo do que felizes na Terra, né? E a resposta dos espíritos é, primeiro, filosofia espírita, ou seja, ninguém é plenamente feliz. Porque o que nós julgamos felicidade é um equívoco, pessoal. Existem pessoas que têm uma aparente situação de felicidade, mas que têm seus sofrimentos íntimos e grandes problemas. E existem como a mendiga Juliana Maria, que aparentemente não tem nada de bom ali, mas para ela era feliz, né? Aquilo que se considera felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. Porque o espírito, isso é o que falei lá embaixo, né? Sendo imaterial, não pode obter felicidade verdadeira das coisas, somente das pessoas e de si próprio, ou seja, da sua consciência. Eu sou feliz porque eu sei que eu estou fazendo as coisas certas. Então a gente tem que repensar o conceito de felicidade. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder o teu pensamento, né? Por que existem mais infelizes e tal? O Espírito diz: direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas porque a Terra é um lugar de expiação. Então, aqui é um local programado para as encarnações desse tipo. Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz nesse mundo, que será para ele o paraíso terrestre. E aqui, fazendo uma analogia para a gente. Imagina o seguinte: a gente sempre compara aqui a encarnação com a escola, porque a gente está aqui para aprender, né? Mas vamos dizer, você é uma pessoa e vai numa creche, vai no pré-primário, no prézinho lá, né? Na escola fundamental. Você chega lá, olha, você vai se admirar de dizer: poxa, aqui só vejo criança, só tem criança aqui. E os trabalhadores? Então só encontra os trabalhadores, que são os monitores, professores e crianças, no prézinho. Ou então você vai numa casa de repouso da terceira idade. Você chega lá, estão os idosos ali, né? E os trabalhadores. Você vai dizer: poxa, peraí, só tem idoso aqui? Alguns trabalhadores, né, que cuidam deles e só tem velho aqui? Ou então você vai no hospital, numa ala de emergência. Aí você entra lá e fala: gente, eu estou vendo gente quebrada aqui, tudo machucado, doente. Só estou vendo trabalhadores, médicos, enfermeiros e doente. É lógico, né? Você foi lá, só tinha isso, não é isso? Agora vamos imaginar que você é uma pessoa, um espírito, que está na idoso. Bom, só para manter só a nossa analogia. Você prefere ficar na casa de repouso ou quer ir lá para o pré-primário? Sentar naquela cadeirinha pequena, receber papel e lápis para ficar desenhando, né? Imagina? Ou se você está com muita dor, sofreu um acidente e quebrou a perna, você quer ir para casa de repouso ou para o hospital? Quer para o hospital, para alguém te resolver. Agora você chega no hospital, está passando por aqueles procedimentos para curar a sua perna. Aí você está revoltado porque você está no hospital? Onde você queria estar se você está com a perna quebrada? Então a Terra é um local de provas e expiações, então aqui ocorrem provas e expiações. Não é de se admirar que exista uma fração de pessoas que passem por isso, mas não são todos, porque existem também os trabalhadores, os orientadores, os missionários, como existe também na creche, no hospital e assim por diante, né? Então elas são mais numerosas por isso, né? E lembrando que expiação, né, pessoal, aqui é um lugar de provas e expiações. Expiação, no dicionário comum, é purificação de crimes ou faltas cometidas, sofrimento compensatório de culpa. Então a pessoa está se sentindo culpada, então ela acha que ela precisa daquilo para repensar ou sair daquilo. E segundo Allan Kardec, né, no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, no vocabulário, Kardec diz que expiação é uma pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea, como sofrimento físico no estado encarnado, como sofrimento moral no estado errante. Ele descreve bem mais. Então é isso, né? É o nosso hospital, pessoal. Então não é de se admirar que você vem na Terra e encontra tanto doente, porque você está indo para o hospital. Lá você não vai encontrar criança, que está na creche, e nem idoso, que está na casa de repouso, certo? E
Eu acho que eu vou parar por aqui, pessoal. Eu acho que nós evoluímos bastante. Eu peço desculpa pelos problemas técnicos que a gente teve hoje. E nós continuamos, então, na próxima pergunta, na semana que vem. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. E vamos lá.